Bem-vindo ao Farol. Hoje eu quero te conduzir por uma das cenas mais humanas e mais poderosas dos evangelhos, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, quando Jesus ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. E eu te peço que imagine o caminho. Jesus andando com seus discípulos enquanto uma grande multidão o acompanha, não como quem apenas passa, mas como quem move a realidade por onde vai, até que, ao se aproximar do portão da cidade, ocorre o encontro de dois cortejos, o cortejo da vida, cheio de expectativa, e o cortejo da morte, carregado de silêncio, perda e peso, e no centro dessa colisão está uma mulher sem nome no texto, mas com uma dor fácil de reconhecer, viúva, enterrando o único filho, o que significava muito mais do que tristeza, significava fim de proteção, fim de sustento, fim de horizonte, um amanhã sem chão. E então o Evangelho revela algo precioso sobre o coração de Deus, pois quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. E antes do milagre existe um olhar, antes do poder existe presença, porque a compaixão de Jesus revela um Deus pessoal que vê a dor, se comove e se aproxima, não como ideia abstrata, mas como presença que entra no caos. E quando ele diz não chore, não diminui o luto, não manda engolir o sofrimento, não é um corte frio, é como se dissesse eu estou aqui. Eu vi o que você viveu e eu não vou deixar essa história terminar assim. Na linguagem da fé é a esperança falando antes da evidência e na linguagem da psicologia, suporte real em meio ao colapso, não com frase vazia, mas com presença e ação, porque o luto não é só a ausência de alguém, é a ruptura de um mundo inteiro, da rotina, dos projetos, da identidade. E quando Lucas enfatiza que ela era viúva e que aquele era seu único filho, descreve vulnerabilidade total e, socialmente, expõe como a perda de vínculos essenciais aumenta o risco e a solidão, sem romantizar a tragédia, apenas mostrando o peso real da vida. E então Jesus se aproxima do caixão e toca nele, atravessando barreiras sociais, religiosas e emocionais que normalmente afastam as pessoas da dor alheia, ensinando uma compaixão prática que se traduz em gestos simples e decisivos, uma mensagem no dia certo, uma visita sem pressa, um prato de comida, um abraço respeitoso, um acompanhar ao médico, um permanecer, e quando ele toca, os carregadores param, como se o que estava indo para o fim fosse interrompido, e eu queria que você guardasse essa imagem para a sua própria história, porque há momentos em que tudo parece caminhar para a perda, o desgaste, o esgotamento, o adeus, e Jesus, com um toque, pode interromper esse fluxo, às vezes com um milagre, às vezes com uma pessoa que chega, às vezes com uma palavra que desperta, às vezes com um limite que você finalmente coloca, às vezes com um recomeço que você não acreditava mais. E então ele ordena ao jovem que se levante e o jovem se levanta e começa a conversar, o que é mais do que respirar de novo, é voltar à vida, voltar a se comunicar, voltar a participar, respondendo à pergunta que a dor sempre nos faz: vale a pena continuar? E aqui o Evangelho responde com vida diante dos olhos. A esperança não é otimismo ingênuo, é encontro com alguém que tem autoridade sobre o que parecia definitivo. E quando Jesus devolve o jovem à sua mãe, tudo fica ainda mais delicado. Porque o milagre não é espetáculo, é restauração de vínculo e devolução de sentido, lembrando que nós somos sustentados por laços. Que Deus se importa com aquilo que nos mantém inteiros, e por isso a multidão é tomada por temor e louva a Deus, dizendo que um profeta poderoso se levantou entre nós e que Deus visitou seu povo. Porque quando a vida vence assim, a esperança se torna contagiosa, uma cidade inteira volta a acreditar, e até aquilo que Deus faz dentro de nós pode virar testemunho que levanta outros. Então agora eu trago isso para o seu dia a dia com honestidade e cuidado. Nem toda história dolorosa termina com um milagre imediato como em Naim. A fé cristã não é promessa de uma vida sem funerais. É promessa de que nenhum funeral é invisível para Jesus. Ele vê, ele se compadece, ele se aproxima, ele toca. E mesmo quando a circunstância não muda do jeito que você queria, ele pode ressuscitar coisas dentro de você, ressuscitar coragem, ressuscitar desejo de viver, ressuscitar capacidade de amar, ressuscitar a dignidade que a dor tentou enterrar. Se você está vivendo luto, esse texto te dá permissão para sentir e também te dá companhia. Você não precisa provar força o tempo todo. Você pode dizer: estou cansado, estou sem palavras, eu não sei como continuar. E a cena de Naim te lembra que a sua dor não assusta Jesus. Ele caminha até ela. Se você não está em luto, esse texto te dá uma missão. Seja parte do cortejo da vida para alguém. Não espere a frase perfeita. Porque muitas vezes o que cura é consistência, não eloquência. Seja alguém que enxerga, que se aproxima, que toca sem invadir, que acolhe sem controlar, que apoia sem julgar. E se você está numa fase em que sente que algo dentro de você morreu, um sonho, uma motivação, uma alegria, eu quero te dizer com carinho que você pode estar chamando de fim aquilo que Deus chama de pausa e chamando de sepultamento aquilo que Deus chama de plantio. Porque existe uma hora em que a vida parece encerrada, mas Jesus chega bem no portão da cidade, na fronteira entre o que você ainda consegue acreditar e o que você já desistiu. E ele faz a
morte parar. E agora eu quero transformar isso numa oração simples, do jeito que a gente fala quando o coração está aberto. Senhor Jesus, olha para mim como olhaste para aquela viúva. Vê a parte de mim que está cansada, ferida, enlutada, com medo do amanhã. Coloca a tua compaixão em mim e ao meu redor. Toca o que parece definitivo, interrompe o que está me levando para o fundo. Ressuscita em mim a esperança que eu perdi, a coragem que eu abandonei, a alegria que ficou distante, e faz de mim também alguém que leva a vida, alguém que sustenta, alguém que não passa apressado pela dor do outro. Visita minha casa, visita minha história, visita o meu coração, amém, e pega um passo prático para hoje, bem concreto e possível. Se você está sofrendo, escolha uma pessoa segura e diga em uma frase como você está de verdade. Se você está bem, escolha uma pessoa que está silenciosa demais e faça um gesto simples de presença. E acima de tudo, quando a vida tentar te convencer de que acabou, lembra de Naim, porque no portão da cidade Jesus encontrou a morte em movimento e a fez parar. E essa esperança não depende do seu humor, ela depende de quem ele é. Acompanhe agora o texto bíblico. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós e hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Assim terminamos nosso encontro de hoje. Até o próximo vídeo, para continuarmos conhecendo e seguindo o caminho que nos leva de volta ao Criador.